Além de Guarim, Vasco tem 2 jogadores em seu radar. Um deles já foi jogador do Vasco. De ontem para hoje, Vasco tem 3 condenações na justiça. E Conselho Deliberativo vota hoje a reforma do Estatuto. Assista e fique por dentro de todas essas notícias. Fala, meu amigo vascaíno, minha amiga vascaína. Estamos aqui para mais um vídeo no qual trazemos todas as informações do nosso Vasco da Gama. Como de praxe, vamos começar sempre pela notícia não tão agradável e terminar na melhor possível, da melhor forma possível. Então vamos começar falando das 3 condenações que o Vasco sofreu entre ontem e hoje. A primeira delas foi do ex-técnico Milton Mendes. Nosso grande técnico Milton Mendes comandou o Vasco em 2017, colocou o Vasco na justiça. O Vasco está sendo obrigado a pagar R$936 mil. Aquele grande técnico, independente do trabalho que ele tenha feito, o Vasco está sendo obrigado a pagar quase R$1 milhão a ele. Não era mais justo o profissional receber, mas a gente não sabe o que aconteceu. Aliás, na verdade a gente sabe, né? É mais um calote que o Vasco deu em mais um profissional. Então, mais uma dívida, daqui a pouco vai ser mais uma penhora. Já deixo o alerta aqui para o senhor presidente. Senhor presidente, o senhor não vai deixar chegar a esse ponto, né? Mais uma vez de ter uma penhora, de ter um bloqueio em contas, de ter um bloqueio de inscrição de jogador. Tenho certeza que o senhor fará um acordo antes, para justamente isso não acontecer. Eu tenho certeza disso e vai cumprir com o acordo, né, senhor presidente? A gente espera isso. Não vem acontecendo isso, mas a gente espera que dessa vez você vai fazer diferente. O próximo. O Vasco foi condenado também, o lateral direito Gilberto, aquele que está no Fluminense. É mais um jogador que colocou o Vasco na justiça, cobrando salários atrasados. Esse caso, o Vasco já tinha feito um acordo com ele. E em 2018, se eu não me engano, pagou acho que 6 parcelas apenas, ou 8 parcelas, e parou de pagar desde 2018. Então o jogador entrou na justiça requerendo esse valor restante, que é muita coisa. Então é mais um jogador que tem o risco de colocar o Vasco na justiça. O próximo é o Sindiclubes, que entrou na justiça a respeito dos salários atrasados dos funcionários. Foi na 36ª Vara do Rio de Janeiro, TRT1. O Vasco está sendo condenado a pagar um valor milionário a todos os funcionários devido aos salários atrasados. A gente ainda não tem muita informação sobre isso, no que vai acontecer, se há bloqueios, se tem que pagar isso de forma integral, como está sendo esse processo, de que forma o Vasco vai ser penalizado. Assim que tivermos outra informação, provavelmente no próximo vídeo, a gente já traz as informações já mais detalhadas, mas fica isso aí. Gilberto, Milton Mendes e o Sindiclubes, através do sindicato dos funcionários, cobrando salários atrasados, que vem de forma recorrente no Vasco, anos, apagando os salários atrasados dos funcionários. Os 3 casos estão certos, os 3 casos estão correndo atrás dos seus direitos e cabe o Vasco a atrair dinheiro para poder pagar isso e sairmos desse buraco. Correto, galera? Então vamos para a próxima. O Vasco se reuniu hoje na sede náutica da Lagoa, às 8 horas, Conselho Deliberativo, para poder votar a reforma do Estatuto.
A reforma que teve já o seu início na quinta ou sexta-feira, acho que foi quinta-feira, foi adiada para hoje. Então hoje provavelmente vai sair se vai ter reforma, se não vai ter reforma. Se você não sabe o que eles vão votar, eu vou enumerar aqui para vocês o que estão propondo nessa reforma. Vamos lá. Eles querem passar de 1 para 2 anos o direito do novo sócio a votar. Hoje, em 1 ano, o sócio pode votar. Eles estão querendo transformar para 2. De 5 a 7 anos para um candidato a se eleger a presidente. Então, hoje o sócio tem que ter no mínimo 5 anos, passará, de acordo com essa reforma, a 7 anos. Redução no valor do sócio proprietário, que hoje é de R$ 2.500, eles querem reduzir para um salário mínimo, que é um valor alto, nem todos conseguem pagar o valor de R$ 2.500, eles estão querendo abaixar para hoje R$ 1.045, se eu não me engano, o salário mínimo. E o que eu acho assim, mais importante dessa reforma, eles querem tornar inelegível o gestor, no caso um presidente, que não tem suas contas aprovadas. Eles querem ineleger esse gestor por 10 anos. Na verdade, acho que deveria ser expulso, deveria responder criminalmente, deveria ter contas bloqueadas, mas eu não sei se isso é possível pela lei, creio que não. Mas, por exemplo, no caso não sei se vai estar, se caso for aprovada, eu não sei se já vai estar valendo para essa eleição do Campelo, mas vamos botar como exemplo o Campelo. Chega no final do mandato, que é no final desse ano, ele não tem suas contas aprovadas, ele não pode se candidatar novamente por 10 anos a presidente do Vasco. Entendeu? Então, é um ponto bom nessa reforma. Na quinta-feira, teve uma pré-votação no qual foi rejeitada. Todas essas propostas foram rejeitadas. Vamos ver o que vai acontecer hoje, e amanhã a gente traz um vídeo explicando se foi aprovada, se não foi, o que aconteceu, o que botou, o que tirou, o que muda. E vai ser hoje a informação que nós tínhamos, que já tinha sido aprovada a eleição direta, mas não foi sacramentada. Foi aquela mesma pré-votação, já tinham aprovado, né, a eleição direta, sem ter que mais que o Conselho Deliberativo vote, forme uma chapa com 150 conselheiros, aquela história toda. Não vai ter mais isso. Isso eu tenho certeza que vai passar, porque já está rodando um abaixo-assinado entre os torcedores, colhendo X assinaturas para poder transformar isso, porque não adianta eles quererem que as pessoas virem sócio-torcedor, que o sócio-torcedor não tem direito nem a voto. Vota, mas não manda. Na outra última eleição, colocamos o Brant, não digo que eu votei no Brant, colocamos no sentido de torcedor. Os torcedores votaram no Brant e quem entrou foi o Campelo. Então isso tá para acabar, e isso vai acabar no Vasco já para essa eleição. Já vai ser eleições diretas. E o último assunto é sobre contratações. O Vasco está 99,9% fechado já com o Guarim. No caso, seria por 2 anos. E tem 2 jogadores em pauta. Um deles é o Felipe Ferreira. Foi ventilado hoje que o Vasco, através do Manzuco, está de olho no Felipe Ferreira. Já tinha o interesse de ficar com ele no início do ano, mas não foi possível. A Ferroviária entrou com um grupo de investimento
e eles pediram o Felipe Ferreira de volta. Eles queriam dinheiro do Vasco, o Vasco não pôde pagar pelo empréstimo, mas está sendo monitorado ainda. O Felipe Ferreira, que é um dos artilheiros do Campeonato Paulista, então talvez tenha novidade, mas creio que não para o Carioca, porque ele está disputando o Paulista, não vão liberar ele. Creio que para o Brasileiro, que é quando a Ferroviária praticamente não joga mais, fica meio que sumida no cenário nacional. E o outro é o Jonathan Gomes, do São Paulo. Não sei se é uma boa, sinceramente eu não sei se é uma boa. Eu tenho aqui a ficha dele, uma rápida ficha. Ele veio para o São Paulo em 2017, jogou 12 jogos apenas em 2017. De lá ele foi para um time da Arábia, não rendeu muito. Em 18 jogos ele fez apenas 2 gols, lembrando que ele é um meio ofensivo, um armador, no caso seria o 10 do Vasco. Em 2019 ele retornou, o São Paulo emprestou ele novamente, ele foi para o CSA. Desculpa. Ele foi para o CSA, o clube caiu para a segunda divisão, ele jogou 26 jogos, lembrando que o Campeonato Brasileiro são 38 jogos, ele jogou 26 jogos, fez apenas 5 gols. Está voltando para o São Paulo, o Fernando Diniz já disse que não conta com o jogador, estavam querendo emprestar ele novamente, só que o São Paulo quer emprestar ele para o Vasco com 100% do salário pago pelo Vasco. O Vasco quer pagar apenas a metade. Sinceramente, não sei se esse é um jogador que resolveria. Não seria mais um Bruno César, mais um Valdívia, e entre outros aí que vieram para o Vasco para nada. Talvez, de repente, seria melhor esperar mais um pouco e contratar um jogador que venha para tomar lugar na vaga, do que contratar mais um meia-boca com pressa, porque tem que contratar alguém, porque a torcida está pressionando. Para contratar desse jeito é melhor não contratar. Ok, galera? Então ficamos aí. Pedir você para compartilhar nosso vídeo, curtir, se inscreva. Tem muita gente assistindo os vídeos, mas não se inscreve. Se inscreve aí para dar uma força ao canal. Falou? Para ajudar o nosso Vascão a crescer. Quanto mais a gente falar do Vasco, mais as pessoas saberem do Vasco, saberem notícias boas, saberem notícias ruins, saberem tudo o que está acontecendo no Vasco, melhor o Vasco fica. A gente fica menos alienado, menos acreditando em tudo que contam. Ok? Porque aqui você sabe, Vascaíno tem voz. Valeu!